Aí, ó, já até tô Ixi, agoniada tá aqui, muito ó. emocionada. Como se entrevista um jornalista? Olha, Gêmona, eu entendo o seu nervosismo, porque eu tô aqui sonhando com esse momento desde o dia que eu enviei o convite. Quando eu vi que ele topou, eu falei, não. Não tô acreditando nisso. Gêmona, Com quem estamos aqui? Djalma. Djalma. Vocês estão me deixando bem sem graça. Gêmona, como entrevista um jornalista? Você já fez jornalismo? Não. Você trabalha com comunicação? Também não. E como que a gente faz para conversar com uma pessoa maravilhosa, incrível dessa? Estamos com uma pessoa ilustre aqui. Djalma. Se apresente, Djalma. As pessoas precisam te conhecer. Primeiramente, agradeço, ilustre. Sinto lisonjeado. Tô me sentindo meio Vem um pouquinho Vem mais um pra pouquinho perto. mais pra frente. Tô me sentindo meio um jurássico aqui, falando de coisas do passado aqui. E eu sou um jornalista de outra geração. Comecei muito novo, assim, para os padrões da época. Comecei com 23 para 24 anos. Sou jornalista desde os anos 90 e sempre fui apaixonado por escrever, por comunicação e tudo mais. E depois de um tempo da minha vida, eu percebi que aquilo poderia fazer sentido na minha vida profissionalmente. Mas no começo eu não me imaginava trabalhando com as coisas que eu acabei trabalhando, conhecendo as pessoas que eu acabei conhecendo. E me conta um pouco, como você começou a perceber que isso era uma paixão? Foi através de uma inspiração de alguém? Você gostava de escrever, de ler, de se comunicar? Saber Me sobre fala um pouco, histórias, assim, por quê? De verdade, a primeira vez que eu tive a sensação de que eu poderia fazer isso foi aos 7 para 8 anos, quando eu montei um jornalzinho no fundo da minha casa. Uau! No fundo, 7, 8 anos, o que você escrevia? era um diário sobre a rua. Olha! Era um jornal sobre a rua. Então a gente montou uma redação no fundo da minha casa, tinha máquina de escrever, as ilustrações eram feitas em desenho, não tinha foto. E daí o jornal era montado, a redação era no fundo da minha casa e a gente vendia. Vocês vendiam Não, para tudo! Eu, com 7 anos de idade, eu tô aqui pensando, e eu acho que quem Sim. tá ouvindo a gente deve estar pensando também. Gente, eu não lembro nem o que eu tava fazendo aos 7 anos. Sim, mas da onde que surgiu isso? Dentro da sua casa, os seus pais, sei lá, os seus responsáveis, eles tinham uma ideia, enfim, você tinha uma referência, que o estudo era importante, que era... Porque, assim, nos anos... Quando você tinha... Qual ano que era ali? 78. Em 78. Eu sou dos anos 70. Em 78, como que era uma família? Você é um homem preto, retinto, certo? Naquela época, se dedicando aos estudos e ainda já monetizando Aos 7 anos aos de idade. 7 anos de idade, com jornalismo. Eu disse que era ilustre, minha gente. Eu disse. Então, a minha mãe tinha um sonho. O sonho da minha mãe era que todos os filhos se formassem. Então, o pacote da dona Nésia era que todos os filhos se formassem. Ela queria ter uma casa própria e queria ter um telefone na casa, que na época era telefone fixo, que demorava uma eternidade para instalar. E telefone era investimento, Telefone era né? investimento. Não temos que... E daí, o sonho dela se formar, o sonho dela que era ter os filhos formados, começou a se concretizar com meu irmão, Alexandre, que entrou na USP. E a sua mãe, ela era formada? Não. Minha mãe tinha um ensino básico, mas minha mãe tinha um conhecimento, e isso me fez entender que o conhecimento não está centralizado em universidade. O conhecimento é uma coisa que você adquire ao longo da vida. Sim. Minha mãe não era uma pessoa que tinha grandes avanços no estudo, mas me ensinou a escrever, a ler, escrever, cozinhar e fazer N coisas antes de eu entrar na escola. Então, quando eu cheguei à escola, eu já sabia fazer tudo isso. Caramba, você Sabia fazer cuidava dos seus contas. irmãos? Não, eu sou o mais novo. Tá. Mas quando eu cheguei na escola, eu já sabia fazer tudo isso. Bacana, né? Porque, assim, geralmente, é o filho mais novo, né? O que
acaba não fazendo nada, né? Entre aspas, geralmente. Eu digo isso até por mim. Eu sou a mais nova, nós somos em 13, eu sou a mais nova. Então, a minha irmã mais velha, ela tinha como responsabilidade cuidar de mim. Então, ela fazia o almoço, ela me colocava pra tomar banho, fazia todas as coisas. E aí, conforme eu fui crescendo, aí minha mãe foi me dando algumas responsabilidades. Mas, assim, a maior responsabilidade sempre foi da minha irmã mais velha. Interessante. Eu já tinha... O seu contexto foi bem diferente. Eu já tinha responsabilidades e na minha casa as coisas funcionavam da seguinte forma. Tudo que uma mulher fazia, os homens também faziam. Nossa, maravilhosa Então, sua mãe. hoje eu fui descobrir que minha mãe já era uma feminista. Sim. Já Lá atrás. Então, essas coisas, o feminismo negro, o feminismo no geral, né? Fala, minha mãe já minha praticava mãe já o praticava feminismo. isso. Então, eu aprendi a cozinhar, eu aprendi a costurar minhas próprias roupas. Uau. Eu aprendi várias coisas já muito novo e passei isso para meus filhos também. Então, ela já fazia isso há muito tempo. Um homem, eu tô chocada. Um homem que sabe cozinhar, Costurar. sabe costurar, sabe limpar casa também, com certeza. A gente tinha que fazer tudo. Dentro das obrigações, também tinha a parte da minha casa que eu tinha que limpar era o quintal. Então, o quintal tinha que estar limpo, os passarinhos cuidados, Olha. os cachorros alimentados e com água todos os dias, porque aquilo era uma responsabilidade minha. É, e assim, eu tô chocada, mas nem deveria ser um choque, né? Essa é a verdade, né? É uma coisa que todo mundo tem que fazer, não tem... E aprender a fazer, né? Deveria ser uma coisa Sim. que todo mundo se acostumasse a fazer, mas Sim. virou uma coisa de só meninos, só meninas. Sim, não era sim. isso. Você falou da época de se apaixonar. Eu lembro que nesse período caiu na minha mão um livrinho que eu devo ter até hoje, que era um livrinho de capa laranja falando sobre redação e jornalismo. E quando eu vi aquilo, deu aquele pá. Eu falei, putz, Ou é isso. seja, lá atrás você já atrás. teve aquela conexão. É porque eu venho de uma família, meu tio foi jogador de futebol, a gente está em época de Copa. Então eu vi as imagens do meu tio e me chamo de Djalma porque antes existia um Djalma que foi bicampeão mundial. Uau! Não sabia Pois dessa. é. Ele é Djalma, eu sou Campos, Aham. sobrenome do meu pai, e ele é Santos. Uau. Djalma Santos, Djalma Nossa. Campos. E ele foi o maior lateral direito do mundo. Uau. Eu jogava futebol, graças a Deus eu não continuei. Todo lugar que eu passava, Sim, o nome do meu tio chegava antes. era um peso. E quando associavam Djalma ao Djalma, eu saía do lugar onde eu jogava, que era, na época, não existe mais essa posição, ponta, agora está voltando. Eu saía da ponta e ia para a Pro- lateral. E daí, de um ponta muito bom, que eu me considerava, eu virava um lateral Mais ou menos. mais ou menos, porque eu não era um bom marcador. Aprendi a marcar mais tarde. E daí aquelas peneiras infindáveis, que tem 200, 300 moleques, você toca 2 vezes na bola, eu encostava na bola como lateral e não passava. tinha. Até que na terceira, eu acho, eu falei, não vou mais, não quero mais saber disso. Isso Mas você o tinha futebol quantos anos? era uma coisa que você via, uma possibilidade ali como... Eu jogava bem, É? jogava muito bem. Tinha habilidade, sabia dominar muito bem a bola, sabia chutar. Você acha que é uma herança? Acaba sendo uma herança Eu acho que genética? sim. Não sei, Meu irmão habilidade. meu irmão mais velho, José, ele jogou futebol também na Portuguesa. Jogou profissionalmente, jogou na Portuguesa e no Vila Nova. Mas adivinha que posição que ele jogou? Também, né? Ei, Djalma! Camisa 2, obrigatoriamente, jogou na posição do meu tio. Olha só. Eu acho que eu tinha talento. Meus amigos falavam que eu jogava muito bem. Era um pouco fominha. Hoje, uma Você. autocrítica, eu acho que era um pouco fominha para os padrões do futebol moderno. A bola grudava no meu pé e não saía. Era bem fominha. E daí eu chegava nos clubes, eu lembro do São Paulo. Cheguei no São Paulo, daí estava tendo uma peneira. Aí um amigo meu cochichou na orelha do treinador. Aí o treinador falou, vem aqui. Daí eu entrei, o que foi? O que ele falou é verdade? Eu falei, eu não sei o que ele te falou. Você é sobrinho da lenda? Eu falei, putz. Sobrinho da lenda. Aí já Aí já fica vem. difícil, né? Porque... Daí eram jogadores de uma geração acima da minha, porque eu era o mais novo. E daí quando marcaram a peneira para um outro dia, eu já não fui. Mas o que você acha? Acha que não era para ser que... Acho que não era para ser.
Acho que não Você era hoje pra você ser. é realizado? Você fica ainda com alguma frustração desse período que você sonhou, não sei, em ser jogador, que você quis? Às vezes eu penso no seguinte sentido: poxa, eu jogava mais com esse cara, por exemplo. Mas assim, é uma coisa bem distante porque eu não cheguei a ser profissional. Sim. Eu era um garoto talentoso. Mas você compara, Com os caras que jogavam, que têm a minha idade. tá? Sim. Mas não com os caras de hoje. Outra geração, outro É um momento. outro momento, né? Com certeza. E daí eu falo, pô, Sim. você se comparar com alguém que foi profissional e você não, é a mesma coisa que alguém chegar hoje e falar assim, tentar se comparar a mim como jornalista. Ou Poxa, nós mas- que não somos jornalistas, Sim. né? Mas é porque, assim, o que eu tô parando para pensar um pouquinho sobre a sua trajetória, é muito mais fácil um homem preto ser bem-sucedido no futebol do que na comunicação. Então, não sei, tá? Assim, eu tô falando como se eu tivesse, assim, tentando estar um pouquinho na sua pele naquele momento. Já tem, poxa, um tio referenciaço. E você já tinha um talento e uma habilidade natural, né? Algo que já estava meio que trilhado. Aí você falou assim, não, vou pro contramão, na minha visão, completamente contramão, um lugar onde a maioria das pessoas são brancas, onde precisa ter muito intelecto, e naquela época ainda, né? Era mais difícil o muito acesso. mais difícil o acesso. Não sei, né? Assim, a gente fala desse lado de cá. É a não- nossa percepção, né? Porque hoje ainda eu vejo isso muito difícil, né? Nós pretos nos lugares da comunicação. Então, imagino eu que se hoje já era difícil, imagina lá atrás. Eu confesso para você que se eu tivesse pensado, eu não teria ido. Sim. Mas, na minha família já tinha os exemplos. O meu irmão já tinha entrado na universidade, e já tinha entrado numa grande universidade. O pacote que eu falei da minha mãe incluía entrar em grandes universidades. Eu me formei na PUC, a minha irmã também fez fonoaudiologia na PUC, o meu irmão fez USP, a minha outra irmã fez São Camilo na primeira universidade, na segunda ela fez metodista em psicologia, na primeira foi nutrição, tem um irmão jogador de futebol, então assim, era distante, mas ao mesmo tempo você fala, meu irmão fez, por que eu não posso entrar numa grande Sim. universidade e fazer o que eu sonho? Sim. E eu sempre gostei muito de escrever. E eu sinto que, em algum nível, a sua mãe também predeterminou. Você vai fazer isso. Assim, esse acesso à universidade, eu acho que ele acaba sendo muito importante porque a probabilidade eu vou estar lá. Não tem, talvez, tanta dúvida. Ou, não, eu vou ter que estar lá naquele espaço. Sabe? Então, eu acho que se a gente fosse olhar, até pensando na questão do repertório, do acesso, é como se ela já tivesse cocriado, ela já tivesse imaginado com vocês. Porque, às vezes, eu vejo que muitas pessoas acabam não tendo essa imaginação ou até aquela ideia, sabe? Sem ideia, a gente não cria. É verdade. Eu acho que grandes referências que a gente tem dentro de casa, ao longo da vida, elas vão se multiplicando dentro da sua cabeça sem que você perceba. Eu sou apaixonado por livros. Gosto muito de livro. Se eu parar em algum lugar e tiver um livro, você pode ter certeza que eu estou lá. Eu ando com livro na bolsa, ando com um livro no leitor digital. Meu leitor digital está com 750 livros. Uau! E eu prometi parar. Mas meu pai tinha muito livro. Depois ele era gráfico, depois que se aposentou, ele começou a vender livros pelo Círculo do Livro. Meu pai gostava muito de livro, meus irmãos sempre gostavam muito de ler. Então, são coisas que você, depois, quando você para para pensar, coloca a sua vida de uma forma mais organizada, você percebe que as referências estão Ali, né? Estão ali. Circulando, estava sendo rodeado pelos livros. Mas você via alguém nessa área ao qual você te representasse, você se identificasse e quisesse ocupar este lugar ou não? Olha, para ser sincero, só a Glória Maria na televisão. Uau. E como os jornalistas eram uma linhazinha no texto, eu não sabia se ele era preto ou se ele era branco. E daí você olhava e ficava imaginando, poxa, que legal, olha, essa pessoa foi para tal lugar. Os meus vizinhos, por exemplo, não tinham o hábito de ler jornal. Na minha casa se lia jornal. Meu pai lia o Estadão, que é um jornal que hoje eu nunca me identifiquei muito com a linha do jornal. Eu gostava mais da Folha naquela época. Hoje já sou ligado mais a portais. Eu gostava da Folha e gostava de alguns jornais do Rio de Janeiro.
Então, às vezes, no domingo, por exemplo, eu acordava cedo e ia até a Praça da República comprar jornais do Rio de Janeiro, que a única banca que vendia era na Praça da República. Eu ia lá, chegava lá, comprava o Globo, o JB, o antigo JB, que era um grande jornal, grandes caras que eu gostava escrevendo naquele jornal, mas só tinha numa banca na esquina da República com tal. Eu ia lá, porque eu gostava muito de ler aqueles caras. E daí saía de casa na Zona Norte, ia até a República para comprar o JB e voltava orgulhoso, lendo o jornal, porque era uma coisa que fazia a minha cabeça. Nossa. Gente, é uma realidade assim bem diferente assim da minha, sabe? Eu não tive acesso a todo esse repertório de leitura, apesar da minha mãe, de uma das minhas irmãs gostar muito de leitura, mas eu nunca tive assim, como você disse, do seu pai e da sua mãe, incentivando vocês a buscarem, né, a ter ali uma educação diferenciada, né? Assim, uma parte vem seus pais, do seu pai, da sua mãe, e outra coisa vem, acho que, da sua curiosidade mesmo. Sim. Esse prazer, a sua curiosidade de você fuçar e descobrir coisas. E acho que essa curiosidade impulsiona você a ir cada vez mais longe, cada vez você descobre alguma coisa que te faz a cabeça, essa coisa te impulsiona para uma outra coisa, para outra coisa, para outra coisa. Quando você vê, você já está acima do que você já tinha planejado. Verdade. Então, quando eu entrei na faculdade, eu tinha a ideia de que eu tinha que fazer alguma coisa com comunicação, mas não sabia exatamente o quê. Meu irmão deu uma impulsionada, uma forçada de barra, porque eu fiquei num ano meio perdido. Mas aí apareceu o curso de jornalismo e as coisas começaram a fazer muito sentido. E você não pensou em escrever algo sobre o esporte, por exemplo? Eu pensei em escrever sobre esporte. Eu cheguei até a fazer algumas reportagens de esporte na faculdade, porque já tinha esse DNA, vamos chamar assim, né? E daí, na faculdade, era todo mundo muito... Assim, tinha aquela ideia que você precisava fazer alguma coisa, mas todo mundo ficava muito na elaboração, né? Aí um dia eu cheguei com um amigo, entrei em contato com a Associação dos Cronistas Esportivos de São Paulo e pedi credencial para a gente cobrir um jogo de futebol. E daí a gente pegou a credencial, entramos no gramado, entramos nas cabines e conseguimos ir até o vestiário. Eu lembro que, na época, o jogador que a gente conseguiu entrevistar foi o Viola, que foi campeão mundial em 94. Uhum. E daí eu achei muito bacana. E qual que foi a sua sensação entrando nesses lugares, nesses ambientes? Vestiário, pisando no gramado, olhando assim, não sei, imagino eu assim, olhando o estádio e tal. Você teve alguma percepção, eu poderia estar aqui, ou estou feliz de estar do lado de cá? Qual que foi a sua percepção, o seu sentimento naquele momento? O jogo que eu fui cobrir foi Corinthians e alguém que eu não lembro quem era. E eu já tinha visitado o Pacaembu com o meu tio para um jogo de homenagem que ele recebeu da seleção. Deram uma placa para ele lá, que até agora tiraram a placa de lá, não sei onde foi parar. Mas tinha uma placa para ele na porta do estádio. E eu entrei no gramado, ele me deu a camisa que ele usou no jogo. Então eu já tinha aquela experiência de ter entrado lá como visitante. Uhum. Quando eu voltei como semi-profissional, já no meio da faculdade, eu pensei, puxa, olha como as coisas vão se encontrando, né? Um dia eu pensei em ser jogador, depois eu quis fazer jornalismo e agora eu estou aqui. A última vez que eu entrei aqui oficialmente foi com meu tio, o jogador. Mas as coisas começaram a fazer sentido porque eu falei, é isso. Eu tenho que estar aqui, mas não como jogador. Já não tinha mais aquela... Não via sentido. Já não via mais sentido em ser jogador de futebol, mas a comunicação estava dando aquela puxadinha, assim, sabe? A coisa vai te puxando, vai te puxando, vai te puxando, até que você está completamente absorvido e nem percebe. Então, nessa época, eu já pensava só em jornalismo, não pensava mais em futebol, não pensava mais em carreira como atleta. E você teve uma ousadia, né? Uma coragem. E me explica um pouquinho de onde vem essa ousadia, essa coragem de eu vou lá tentar, eu vou lá fazer, porque eu acho que talvez algumas pessoas acabam tendo aquela ideia, mas na hora da prática, que é o que você falou do pessoal da faculdade, né? Todo mundo muito no campo das ideias. Como que traz esse movimento para a vida real? Olha, na faculdade, eu era o único pretinho da turma. Ou você tem coragem... Ou você tem coragem. Ou você tem coragem. O que acontecia era que eu tinha que trabalhar.
Aham. Eu trabalhava durante o dia e estudava durante a noite. Muita gente fazia isso, mas faziam isso por opções, porque já eram filhos de jornalistas conhecidos, então sobrava. Eles já estavam no primeiro, segundo ano, já estavam estagiando em revistas Já femininas. estavam inseridos, né? Porque o pai conhecia alguém da direção do jornal, então a pessoa recebia um texto, que fosse um texto pequeno, recebia um texto num grande jornal de circulação. Quando ela se formava, ela já tinha... Já, olha, eu escrevi aqui, eu estive lá, e a pessoa já tem basicamente um belo de um currículo. um currículo. E a gente não tinha essa possibilidade. Eu falei para esse meu amigo, o máximo que vão dizer para a gente é falar, vocês estão loucos, moleque, vocês não vão entrar aqui. E daí a Associação dos Cronistas Esportivos falou, que bacana que vocês querem ir. Eu falei, poxa, então nós não somos os primeiros a ter essa ideia maluca. Sim. E daí eu falei, poxa, isso me possibilita a fazer outras coisas. A partir daquele momento, eu falei assim, peraí, se eles aceitaram, é comum. E daí eu comecei a pedir entrevistas para outras pessoas, porque eu sabia que era comum que jornalistas inexperientes conversassem com pessoas para fazer a sua formação mesmo. Muito bacana. Eu acho que quem está ouvindo a gente aqui já entendeu. Então, se você está por aí, se de repente veio aquela ideia, vai tentar. Explora, né? Porque senão a gente acaba não fazendo. Fica só no campo da ideia. Olha, se existisse YouTube, essas tecnologias de hoje, nossa, acho que a gente já tinha montado um conglomerado de comunicação. Com certeza. Não, com 8 anos ele montou uma redação. Imagina se tivesse internet. Com que você tinha o quê ali? Uma máquina de escrever? Tinha uma máquina de escrever, canetas, né? Papéis e a cara de pau, como eu te falei outro dia que a gente se conheceu. A cara de pau faz toda a diferença na sua vida. Cara de pau é um fator chave. Até para dar um contexto, né? Nós nos conhecemos num evento onde reunia um monte de pessoas pretas, né? Que foi um evento maravilhoso. E aí o Djalma estava andando por lá, eu chamei ele para sentar. E a gente começou a trocar ideia e foi muito interessante. E aí eu, conversando com ele, falei assim, tem que ser cara de pau, né? E ele falou assim, é isso mesmo, ser cara de pau muda muita coisa, né? E realmente. Nessa época do jornal, a nossa redação foi fechada por conta das notícias que já publicava. Com 8, 7, 8, 9 anos. Mentira! Sério, Censura! Porque, assim, tinha a parte de fofoca no jornal. Olha a ideia das crianças, né? Para vender, seria hoje R$1,50, R$1 cada jornal. De um dia que você tem ideia, do dia seguinte você tem R$15 na sua mão. Uau! Opa, 15 vezes acima do que a gente tinha. Sim! E com para 15... uma criança 7 anos, 8 anos, R$15. Já pensou? É muito dinheiro. Pra vocês terem uma ideia, a gente comprou medalha para o nosso campeonato de futebol com o dinheiro do jornal. Olha só. Então, só que assim, conforme as notícias começaram a circular, a fofoca, quem escreveu e tudo mais, até que um dia barraram a edição do jornal. Eu falei, não, vamos continuar, isso é incentivo. Daí um já não, pensando bem, ou não quero. Mas foi assim. Dá para fazer. Que bacana. E hoje, com essas zilhares de tecnologias que estão aí, puxa, você está na sua casa, você vai lá no seu quarto e liga a câmera do celular, seu celular capengando de velho, como tem o Whindersson Nunes aí, você cria a sua própria mídia. Então, imagina isso nos anos 70. Às vezes eu ouço, parece um pouco fácil, simples, sei que não é, porque a gente acaba encarando os nossos desafios. Eu lembro que a primeira vez que eu fui gravar stories, eu fiquei ali, né, quase que uma semana, porque vem a vergonha, aí vem aquele o que vão pensar de mim, mas aos poucos você vai ali se desenvolvendo até chegar ao estou aqui, por exemplo, hoje. Mas é porque senão às vezes as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, é tão fácil, é tão simples. Para alguns, talvez com mais habilidade, sim, e para outros é uma questão também da gente se desenvolvendo. Como que foi para você aparecer, gravar? Para mim, eu não gostava, eu não era pessoa de foto. Meus amigos falam, Evelyn, você, assim, tirando foto, fazendo stories, colocando a cara a tapa, ninguém me reconhece. Porque eu não era pessoa nem de foto. Pois hoje eu falei, bom, teve a necessidade, né? Fiquei sem trabalho, no meio da pandemia, eu falei, o que eu vou fazer para arrumar cliente? Catei meu celular, falei, bom, é daqui mesmo que eu vou tirar. No primeiro dia, fui lá, fiz uns stories, falei, tá bom.
postei e foi assim mesmo. E daí que veio, sem vergonha, não tenho vergonha, não tô fazendo nada demais, tenho conta para pagar, meus boletos não tem prazo, não vão parar de chegar. E aí eu comecei, coloquei lá minha carinha e fui divulgando as minhas coisas, fui captando alguns clientes. E foi assim, mas eu não tive vergonha. E hoje para mim é super natural pegar uma câmera e falar, mas eu sei que para muitas pessoas não, é tão né? simples assim. Olhando para vocês, parecem nativas, assim. Parece que nasceram aqui nesse ambiente. Parecemos que nascemos para isso? Parece que nascemos para isso? Mas é por isso que a gente é gêmona, porque uma complementa muito a outra, uma deixa a outra muito à vontade, sabe, Djalma? Aliás, esse nome é espetacular, não é bom? Bom, né? É um nome que é bacana, soa bem, que gera uma curiosidade. Gêmona. E eu quero até aproveitar esse gancho e te perguntar, você tem algum gêmono? E aí o gêmano porque, por exemplo, eu e a Evelyn, quando a gente se conheceu ali no mercado financeiro, uma olhou para a outra, a gente se identificou demais e acabou que daí criando esse laço. Tem alguém que você olha e fala assim, dentro da sua trajetória? Olha, tem algumas pessoas que se encaixaram perfeitamente na minha vida. Algumas eu formei parcerias de trabalho, as pessoas me entendiam só de olhar, isso era muito bacana. Uhum. Eu me casei com uma pessoa que era muito minha parceira, infelizmente nós não estamos mais juntos hoje, mas se comunicava. Tem essa sintonia. Eu acho que talvez isso aconteça em momentos pontuais da sua vida, de ter esses encaixes. Uhum. Hoje, por exemplo, tem algumas pessoas que são minhas parceiras, mas não nesse sentido de gemona como vocês. Porque talvez, acho que ao longo dos anos a gente vai ficando um pouquinho mais fechado, né? Agora que eu li uma pesquisa outro dia que falava que as grandes amizades na sua vida surgem até 20 e poucos anos. Eu fiquei impressionado. Eu estou com 51. Aí você pensa, será que eu não vou ter, não vou criar mais novas amizades? Será que eu não vou ter o meu gêmoro, minha gêmora na vida? Porque é muito importante você ter essas parcerias que te desafiam, que te impulsionam, que fazem você olhar por um outro ponto de vista, que fazem você não ter medo. Porque, assim, o medo é um componente da nossa vida, mas alguém precisa chegar lá e, às vezes, te empurrar para o barranco. E Sim. Talvez vocês trabalhando juntas... Não, e o medo vai fazer parte sempre. Até porque quando alguém te empurra do barranco, você pode ter asas e você nem saber que você pode voar. Mas me intrometendo no trabalho de vocês, mas quando você tem essa sensação da gêmona, da pessoa que é sua parceira... Quem é seu parceiro só vai te empurrar no barranco porque sabe que você vai voar. Que pode, né? Que você vai voar. É isso. Então, às vezes eu sinto falta de alguém... Desse impulso, né? Só vamos. Mais profissionalmente, hoje, emocionalmente é uma história muito complicada. Aí é o bate-papo para outro podcast. Mas profissionalmente, eu reúno algumas situações e que eu ligo para algumas pessoas que eu confio e falo assim, o que você acha? Para que essas pessoas me dêem alguns parâmetros do tipo vai, não vai, faz, não faz. E para que as minhas loucuras não sejam só loucuras, porque às vezes você tem que ter uma loucura... Com o pé no chãozinho ali. Eu preciso ter uma loucura que me dê pé no chão, mas que também seja um objetivo. Sim. Que seja aquela coisa do tipo... Vai ser tão bacana, que se eu conseguir me muda de status. Por exemplo, eu já tenho um pouco de experiência, mas quando eu falei com o Paulinho da Viola no podcast, eu falei... Até aproveitando, né, que a gente acabou nem tocando nesse assunto e já está acabando o nosso tempo. Passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Meu Deus, você tem um podcast. E foi assim que, na verdade, a gente acabou se conhecendo, você falando um pouquinho do que você faz hoje, né? Então, fala um pouquinho do seu projeto. O 6 em 1 é um projeto que surgiu a partir de um outro podcast que eu tinha, com uma amiga jornalista, mas a gente acabou, depois de um certo ponto, e isso muito... Eu realmente sou uma pessoa que fui me tornando cada vez mais agitada, e cada vez mais... Precisa fazer de tal jeito, precisa, sabe... Eu vim da redação. Trabalhei em lugares onde a gente se acostumou a não ter a possibilidade, o não já era um componente. Então, eu fiz muita coisa ouvindo não. Criei viagens, criei projetos a partir do não. Como eu te falei, tem que se jogar. Então, quando eu eu me formei como profissional, o não era uma constante e a gente fazia coisas incríveis.
E nesse primeiro podcast que eu tive, a gente acabou se esbarrando em visão de mundo. Minha visão de mundo era muito diferente, o meu jeito de trabalhar acabou... Meu jeito de trabalhar não, o jeito de trabalhar dos dois, né? Então, assim, eu tinha umas ideias de vamos fazer coisas grandes, vamos... Porque eu pensava, por exemplo, o que importa para mim é o podcast. Se você vai estar na Bahia e vai entrevistar o seu Jorge no Pelourinho, coloca o nosso nome lá, não me importa, eu não preciso estar lá. E essa visão acabou se chocando. O 6 em 1 surgiu a partir de uma ideia de que eu falei, putz, eu sempre enfrentei muita dificuldade de colocar pessoas pretas nos veículos que eu trabalhava. Porque são grandes veículos, porque a visão de pessoas negras não interessava, porque eles não queriam colocar negros na capa, porque negros vendiam menos, porque... Eu já ouvi todo tipo de desculpa para não colocar gente na capa de uma revista. Preto vende menos, gente. Isso é... Preto vende menos, Somos homem a maioria negro da vende população menos. brasileira. Como é que podem pensar uma coisa... Enfim, né? É assunto para outro. E daí surgiu, nesse contexto, o 6 em 1. E eu comecei a falar com muita gente legal. E, assim, a conversa no podcast acabou abrindo 50 milhões de horizontes para coisas que eu, mesmo experimentado, eu não imaginava fazer. O meu recorte hoje profissional é falar e mergulhar nesse universo de falar com pessoas pretas. Acho que a gente está num momento que isso é urgente. Sim. Não dá mais para fazer jornalismo, não dá mais para fazer comunicação sem ter vocês aqui, sem ter um cara como eu conversando, sem ter zilhões de pessoas fazendo essa ponte. Precisamos ocupar esses espaços. E por isso o podcast tem me dado essa alegria de trazer gente que eu sou apaixonado assim, para conversar. E, ao mesmo tempo, eu tenho feito alguns textos interessantes para portais também, que têm me conectado com pessoas que eu admiro já há bastante tempo. Tem me conectado com a minha história como pessoa negra. Então, eu estou sentindo que é um bom momento. É um projeto de vida, né? Só de ouvir ele falar já dá aquele quentinho no coração. Olha, eu falo que é um quentinho no coração que a gente sente quando a gente está conectado muito com essa rapidamente, essência, né? Eu entrevistei o César Sampaio outro dia e o nosso mapa de vida, nosso mapa de DNA era igual. Uau! Ele falou assim, depois que eu voltar da Copa, a gente vai ter que conversar. Eu falei, poxa, eles são quase primos. Eu sou Leite de Campos, ele tem Leite de Campos no sobrenome. Uau, deve ter o Gêmono. Tô sentindo que é o seu Gêmono César Gêmono. Sampaio. Vai encontrar. Tô sentindo que Tomara é o que ele ganhe a Copa e volte animado pra gente fazer uma viagem juntos para descobrir o que a gente tem em comum. Assim. Vai ser legal. Djalma, o nosso bate-papo maravilhoso, espetacular, está chegando ao fim. E antes da gente finalizar, eu queria que você trouxesse para a gente, para quem está ouvindo, uma mensagem, uma palavra, para que, da mesma forma que você criou o seu repertório ali ao longo da sua jornada, foi encontrando e se conectando as pessoas, a intelectualidade, o que você traria aqui de mensagem para a pessoa que está te ouvindo agora? Olha, eu acho que a gente tem conversado sobre um termo muito interessante que... às vezes ele está restrito a vestir roupas, coisas como fantasias futuristas. O termo afrofuturo eu acho uma coisa muito interessante. Uhum. Então, dentro desse contexto do afrofuturo, eu fico imaginando a nossa vida daqui a alguns anos e eu falo para os meus filhos e falo para as pessoas que uma palavra que a gente precisa muito é acreditar. Então, eu acho que as pessoas... tem que acreditar muito. E estou falando para nós pretos, não estou falando para o país inteiro, porque o país não é um país só de pretos. Mas eu acho que agora chegou a nossa vez e a palavra que eu tenho sempre dito é acreditar. Porque essa força que movimenta a gente, que faz a gente acreditar que é possível você mover coisas, que é possível você transformar as realidades, foi a que me fez... sair de um lugar onde eu estava, foi a que me fez acreditar que eu poderia, como vocês falaram, trabalhar com jornalismo dentro do universo que não era o meu. Me fez sair do lugar onde eu estava e me transformar para outro lugar e perceber que ali também era um lugar meu. Então eu digo para as pessoas acreditarem, mas antes só de acreditarem, busquem conhecimento, porque é o que vai fazer a diferença. Maravilhoso. E onde as pessoas podem te encontrar, se conectar contigo? Ouvir mais sobre você. Como? No podcast, procurem todas as plataformas 6 e 1 Podcast. Nas redes sociais, 6 e 1 Podcast e Djalma Campos.
que é um perfil que eu não mostro muito o meu rosto, mas sou eu, tá? Sou eu que tô lá. Maravilhoso, gente. Infelizmente, a gente acaba essa conversa, mas assim, já sabe que vai ter que trazer ele de novo, né, amiga? Com certeza, porque tem muito assunto aí pra gente trazer. Se você tá aqui, ficou até o final, dá uma curtida, comenta. Quem que você acha que poderia estar aqui no nosso podcast como uma referência? Então, espero você no próximo episódio também. É isso. Até mais. Até. Até mais. Tchau, tchau.